É o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Felizmente, terminou a greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Os ônibus que passam a circular a partir das primeiras horas da madrugada desta quarta-feira. Boa notícia, decisão tomada agora há pouco, trazida pelo repórter Sérgio Guimarães, na Assembleia dos Motoristas e Cobradores de ônibus. Eu estava comentando aqui, na saída para o intervalo, um fato negativo, em meio a essa boa notícia que é o fim da greve, que mesmo com o fim da greve, o clima é belicoso, é de animosidade entre as partes, entre o Setuf e o Sintraturb. Daqui a pouco a gente discute isso. Vamos ver o que está chegando aqui no telão. Antônio Rabelo Júnior. Renato, é isso? Então tá. Pelo Facebook, essa greve afetou todos os municípios. E qual o papel de São José, Palhoça, Biguaçu neste momento? O transporte será mesmo só de Florianópolis? Estatização já do transporte coletivo. Será que esse é o caminho? População refém de empresas particulares. Sempre são os mesmos que comandam a greve. Sim, mas Antônio, é o seguinte, o servidor público faz greve também, né? O servidor público faz greve também, né? Então a greve pode acontecer tanto numa empresa estatal como numa empresa privada, como está acontecendo, que é uma concessão pública, né? Daqui a pouco a gente vai discutir isso, um novo modelo, se um novo modelo pode melhorar, garantir mais segurança no processo, né? E um novo edital, por exemplo, pode resolver as coisas, enfim. Agora, Murilo, o seguinte, me chamou a atenção, né, que o clima ainda é tenso entre as partes. A gente viu isso depois da audiência no TRT. É tenso e por que é tenso? Né? Mesmo com o fim da greve? É tenso porque nenhuma das partes saíram satisfeitas. Numa negociação, você tem a posição que a pessoa ocupa e o interesse está por trás. Isso é tradicional. Você tem que equilibrar os emocionais, por isso o ambiente é fundamental e não ser esse ambiente de um tribunal, que já estamos sugerindo uma demanda judicial, é o ideal. Então você retira o ambiente, estabiliza o emocional, começa a pesquisar, através de técnicas, qual é o interesse de cada um e afasta a posição. Acho que isso são técnicas básicas da negociação. Nós temos agora um momento sui generis pelo que deu certo a velocidade. Então o nosso prefeito, que é uma pessoa jovem, doutor César, um excelente prefeito, um homem de visão, pode preparar aí uma sala de situação já para o ano que vem. E o que é uma sala de situação? É monitorar esse processo, fazer um estudo de caso dos últimos anos, entender o que aconteceu, procurar as pessoas chaves para iniciar uma conversa e já antes de 60 dias já começar algumas interferências. Interferências como? Com as empresas, com as lideranças sindicais, e fazer essa pesquisa. Isso é um trabalho, e culturalmente, no Brasil, isso não é levado tão a sério. O nosso direito é um direito mais civilista, é um direito mais paternalista, que nós dependemos do judiciário. Né? No Brasil, o judiciário é quase como monopólio, né? O professor Chedido já falou aqui na arbitragem, na mediação, mas isso ainda é muito tenro, ainda muito no começo, culturalmente não é muito conhecido. Nós conhecemos o judiciário, que não é a única saída, nós temos várias saídas. Nós temos que acabar com o monopólio judiciário, que serve para algumas coisas, não para tudo. E nesse caso de negociação coletiva, na maioria, o único lugar do mundo onde o dissídio coletivo é julgado pelo judiciário é o Brasil. Do mundo. Nós não podemos estar nós certos e errar o resto do mundo. Pelo amor de Deus. Então, o prefeito pode aproveitar essa excelente atuação que deu certo e montar essa sala de situação já preparando para o ano que vem e provocar com que as partes realmente venham para uma negociação com técnica, com habilidade, num ambiente específico, um momento adequado, entendeu? Porque eu acredito muito mais nisso, porque você vai conseguir talvez o mesmo índice, mas com satisfação pessoal de lideranças sindicais, dos patrões, e a população não há esse prejuízo para ela. Porque há um prejuízo e ninguém cobra essa conta. Uhum. Você perdeu a consulta no SUS, só daqui a 3 meses de novo você vai ter. Você não foi... Não, teve caso numa entrevista de emprego. Não, teve um caso hoje citado no jornal de uma pessoa que estava há 3 anos esperando por uma cirurgia que foi cancelada, deu azar de cair hoje. Foi cancelado. Então, Renato, isso sugere, né, que esse jovem e visionário prefeito perceba isso, monte essa sala de situação para que comece a acompanhar já o do ano que vem. Uhum. Da mesma forma que o sindicalista se prepara para a greve, a gente tem que ensinar a todos, né, com todo respeito, né, sem nenhum tom pejorativo, mas tem que ensinar a todos que a negociação, ela funciona, tem efetividade. Na Alemanha, Renato,
centra patrão, empresário e governo. E o governo cede, em alguns momentos, impostos para que as partes se consensem. No Japão, a prefeitura municipal obriga as partes a sentarem e fazer consensos, porque senão ela caça as concessões. Então, nós temos aqui a faca e o queijo na mão. A gente podia dar um passo à frente, né? Um passo à frente, aproveitar as oportunidades. O momento é oportuno. Eu acho que vai ser um divisor de águas. Esse ano e para os próximos anos, né? Evoluindo exatamente para esse caminho. E como sempre, isso é um processo, é lento, né? Porque vai ter que ceder e vamos ter que aprender. Maurino, no teu entendimento, o modelo tem que mudar? Não, poderia haver a forma de negociar com os trabalhadores é que tem que mudar. Entendeu? Não, eu digo um modelo de transporte, estatizar o novo edital, isso aí resolve o problema ou não? Para a sociedade, na verdade, o serviço público ele é mais eficiente, no meu entendimento, desde que tenha um governante que preze por isso. Um exemplo. O estado do Paraná é né? Tem uma boa frota de... sim. Não, no Rio Grande do Sul tem companhias estatais que são boas. A Carris, por exemplo, é pública e funciona muito bem. Aqui é a bel prazer. Então, a situação é... Eu não acho que é o modelo que tem que mudar. O que tem que mudar é a cabeça dos empresários em prestar um bom serviço para a sociedade. Perfeito. Vamos ver o que está chegando aqui, então. Diego Ribeiro, todo ano é o mesmo problema. Precisa que a prefeitura chame para o processo os prefeitos das cidades que formam a região metropolitana, mais o governo do estado. Transporte coletivo precisa ser enfrentado de uma vez por todas, sem amadorismo. A prefeitura precisa criar um plano B para esse tipo de situação. É mais ou menos isso que... Renato, eu poderia até adiantar para vocês, eu acabei de participar de uma reunião junto com os 4 prefeitos da região, agora no final de tarde, no gabinete do prefeito César, com as representações empresariais e de todos os lados. E foi muito bom. Foi exatamente o que estava-se nessa reunião de hoje à noite, era aguardando o que estavam fazendo também do outro lado, né? E se esperava, de uma certa forma, por isso. O que se conversou lá, o que se buscou, foi exatamente levar até as últimas consequências o diálogo, o que poderia ainda ser colocado em mesa no último momento para poder negociar. E eu saí muito satisfeito da reunião. Eu achei que realmente o caminho é esse. E eu acho que foi isso que ocorreu. O seguinte aqui, já tem aqui uma manifestação oficial do prefeito de Florianópolis, uma nota divulgada pelo secretário de imprensa, João Cavalazzi. O prefeito disse o seguinte sobre o fim da greve: foi uma vitória da sociedade e do Estado de Direito. Agora é partir para uma nova licitação, para um novo modelo que não permita mais que esse tipo de situação volte a ocorrer no futuro. Um novo modelo vai evitar situações como a gente vê hoje? É impossível evitar a situação porque é uma garantia constitucional a greve. Ainda mais recentemente que o Supremo Tribunal Federal diz que a greve no serviço público é regulada pela mesma lei. Então não há como se evitar o exercício de um direito. Eu não estou dizendo que sou favorável ou não à greve. Eu só estou estabelecendo critérios condicionais. É uma garantia que o trabalhador tem. Ele está usando essa garantia, né? Não é por norma estadual, municipal, ou mesmo a lei federal que pode evitar. Isso é garantia constitucional. Então não tem como evitar isso. O que tem que se fazer é o que todos falaram aqui, né? Nós temos que unir as categorias, embora o conflito entre o trabalhador e o empregador seja histórico, né? Ele existe permanentemente. Ele pode estar amenizado por um período. Mas ele é administrado, né? Então nós temos que administrar esse conflito de uma forma que atinja os interesses, primeiro da sociedade e depois dos empregados. Então não é um novo modelo, um novo edital que vai garantir isso? No meu entendimento, não. Renato, eu não conheço qual é a ideia do prefeito do novo modelo, mas concordo com o professor Chedid quando ele fala que a relação capital-trabalho ela é conflituosa. A mágica é saber conduzir esses processos, né? Então, se você começa a criar cultura de negociação, né? E mesmo que mude de empresário, mesmo que mude a forma, em algum momento do ano, chamado database, vai haver a conversa, né? De maneira diferente. Às vezes a conversa ruim, que acaba em tribunal, ou uma conversa boa, que é um consenso, né? Só pegando um gancho aqui no Murilo, que o Murilo explicitou, na verdade, assim, não é por lei ou por decreto que nós vamos mudar uma cultura. Lógico.
Lógico. E muito menos a Constituição. Lógico, então, se mudar o aspecto cultural. Tá. A legislação está bem direcionada. Sim. Não tem habilidade. Tá bem colocado. É constitucional e tem uma lei específica. Exatamente. Tá, mas o seguinte, o que precisa mudar na lei? A lei de greve, não é para mudar a lei, ela precisa ser regulamentada, não é isso? Não. Não? A greve está regulamentada por esta lei desde 1989. Não, mas vem cá, Renato, a regra não é mais clara para a iniciativa privada? Não, Renato, assim, ó, o que deu certo é a velocidade. Não tem que regulamentar a lei de velocidade. greve? Vamos explicar isso para a sociedade. Por favor. A greve é um direito do trabalhador, uma conquista histórica. Está previsto na Constituição. Essa Constituição de 88 é a primeira que previu uma greve como garantia. E estabeleceu o critério. Então ela diz que a lei regulamentará o exercício do direito de greve. Punições para quem descumprir isso aí. E a lei veio e regulamentou. Se nós precisamos aperfeiçoar a lei, eu acho que até algumas coisas, pequenas coisas, nós temos que adequá-la. Mas o direito de greve está na Constituição. E não há necessidade hoje de regulamentos que possam solucionar esses problemas. Mas, por exemplo, alguém vai ser punido pelo descumprimento de uma lei judicial? Não, nesse momento não, porque eles fizeram Mas você não acordo. cria uma jurisprudência, você não cria uma cultura de impunidade aí? A cultura da impunidade, foi o que eu disse no início. Pois é. Né? Se comete um crime e ele é apagado com um acordo. Cumprimentos de prazos, as né? multas Os prazos são muito... dispensadas. Tudo que aconteceu durante o movimento grevista acabou. É como se não existisse. Essa é a realidade do movimento grevista, que finaliza com um acordo entre empregado e empregador. Porque se não for assim, ele vai continuar o movimento grevista. Até que se encontre uma nova forma para solucionar essa situação jurídica, né? Nós temos como não a impunidade, é que os fatos ocorridos não são considerados, porque a lei o diz, né, que havendo a transação, as partes vão estabelecer, ou quando não houver decisão judicial, vai estabelecer o que vai acontecer em relação aos dias parados, se os trabalhadores vão receber ou não, em relação a todo momento conflitivo. Só que os fatos que ocorreram, descumprimentos das ordens jurisdicionais, ficam no momento dessa negociação como se inexistente fosse. Não há punição. E nós estamos falando isso em tese, porque o processo hoje está com o relator, o doutor Gilmar, e isso pode ter desdobramento, né? A greve de 2010, se eu não me engano, 2009, agora que está chegando aqui a multa, foi ao TST e voltou para ser cobrada. O TST baixou a multa hoje está em 50 mil reais, e será cobrada dos sindicatos dos trabalhadores. Que é um troco, né? Não, tudo bem, mas será que será cobrada? 50 ou 500 mil será cobrada. Era então, 100 mil dia. Mas alguma coisa é feita. Então, se agora o Ministério Público vai continuar e cobrar, eu não sei. E aí vai depender da situação, do pedido, né? Vai depender do que o juiz relator vai imaginar. A gente imagina, costumeiramente, se faz um acordo e se sai todo mundo ileso, né? Não sei se é o caso, depende do que foi descumprido. Eu acho que foi muito rápido, e essa rapidez acabou não tendo tanto prejuízo. Sempre tem. O ano passado foi muito longa, essa questão. Então, acho que o que deu certo, acho que a gente tem que imaginar no que deu certo, né? Foi a velocidade. Sim. A velocidade que deu certo, né? Acho que ele podia, já que deu certa velocidade, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltando a velocidade na negociação, para evitar que chegue ao judiciário um processo. Mas vamos imaginar que houvesse uma punição severa somente pelo descumprimento da ordem judicial, não pela realização da greve. Sim. Absolutamente não por isso. Sim, lógico. Pelo descumprimento da ordem judicial, se houvesse uma punição severa. Por exemplo, vamos abrir uns processos... penhora dos bens... Não, vamos abrir um processo criminal, porque é um crime de desobediência. Como se tiver que o Ministério Público faça isso. Estou falando em tese, né? Mas foi coletivo, não importa, foi coletivo, né? Vamos imaginar que isso seja feito e que no meio do caminho se entenda até no final desse processo que haja uma condenação que alguém descumpriu. Isso seria um precedente. Um precedente. Sim. Eu estou me lembrando aqui... mudanças de composição, de comportamento, de cultura, claro, né? perfeito. Então, o que é muito comum no Brasil também é o seguinte, eu estou fazendo uma relação aqui, né, uma comparação. Quando um ministro ele é acusado de corrupção, com denúncias e provas, enfim, escancaradas e gravações telefônicas, aí ele é demitido. Parece que a demissão o isenta de todos os problemas, né? Normalmente é assim no Brasil. Parece que demitiu, tá quite, não é isso? É isso. Normalmente é isso. Não. Mas é que eu acho que, concordo com o Chedido, eu acho que isso é o que a imprensa, é que sai da notícia, mas o processo ele continua. O processo continua e lá tem a penalidade. Mas aí prescreve, né? Fica... Mas quem é que foi punido? Aí depende da velocidade. Pois é. De novo. Pois é. Da velocidade. Pois é. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu queria ainda falar sobre um novo modelo, né? O Murilo acha que um novo modelo
Resolve ou não resolve? Eu não conheço o novo modelo. Não, o modelo é um novo edital, que a ideia, o senhor que é gestor, né, que é empresário, a ideia é não cobrar mais, não estabelecer, né, o modelo do novo edital por quilômetro rodado, o valor por quilômetro rodado. Eu imagino que vai ser um edital por tarifa menor, quem oferecer a menor tarifa, alguma coisa assim, né? Eles podem buscar ajustes, né, nessa tabela, verificar a forma melhor de apresentá-la, uma metodologia mais clara, mais transparente, que todos possam entendê-la, né? Porque esse é sempre um problema que existe, que cada um dá uma interpretação para esses números, e cada um apresenta os seus números, né? Nós temos que ter um número só apresentado de comum acordo, que esse é o número real. Quer dizer, e daqui a pouco não se vê exatamente isso. O que se discute nesses momentos é que cada um tem os seus números e fazem a apresentação e trazem isso para a mesa. É claro que isso é conflito, né? Esse é um problema que é sério e que não se chega a nenhuma conclusão. Talvez por aí tenha que se fazer alguma coisa. Pois é, agora, o que é interessante aqui nessa história toda é que as pessoas elas já ficam projetando, eu estava acompanhando aqui as redes sociais, elas já ficam projetando e quase que a certeza de que o ano que vem tem de novo, né? De que o ano que vem tem de novo. Agora, nós avançamos na celeridade do processo, tem essa questão aí dos 60 dias, para negociar, né, 60 dias que antecedem a database. Ontem, aqui no Conversas Cruzadas, o Dr. Gilmar Cavalieri, que foi o magistrado que conduziu a negociação e as duas audiências e tal, o relator do processo, ele disse o seguinte, que a planilha não é transparente, que a planilha do transporte coletivo, a planilha do custeio do transporte coletivo, da arrecadação do transporte coletivo, não é transparente. Ele citou exemplos. Uma das fontes de arrecadação das empresas é a publicidade. Hoje tem publicidade no amarelinho, no executivo, na TV, tem a publicidade atrás dos veículos, aquela completa e aquela só no vidro, e ele disse que é uma dificuldade tremenda para a obtenção dessas informações. Essa planilha ela precisa ficar clara para todo mundo, né? Sabe o que Porque as empresas dizem que operam no vermelho. O Sintraturb diz que tem lucro. Fala-se muito. E a sociedade fica no meio. Né? Até determinar uma perícia judicial em todas as empresas, fazer um levantamento. Claro, é isso aí. Fala-se muito em punição. A gente só ouve de falar que a punição ela sempre recaiu ou no sindicato ou em cima dos trabalhadores. O descumprimento de uma database não deveria ser punido o patrão? Se a punição é para aquele que descumpre, quem está descumprindo o quê? Entendeu? Sim. Então, quer dizer, a punição sempre recai sobre o trabalhador. Ou é o sindicato que defende o trabalhador, ou é o próprio trabalhador. O patrão fica ileso nisso tudo. Se ele ceder, está tudo bem, resolve o problema. E quando ele não cede, não tem punição. Aí é um problema que a gente tem que... Porque de regra ele cede. Hã? A regra é ele ceder. Ele ceder. É o que nós temos visto nos todos esses anos. O que aconteceu agora. E agora vão punir o sindicato? Se a empresa, se os empresários cederem... que está se falando do sindicato é pelo descumprimento da ordem judicial. Foi o que o doutor Murilo mas é o trabalhador. Precisão, Veja bem, o acordo está resolvido. Mas o descumprimento da ordem judicial não está resolvido. O judiciário vai decidir. Mas quem descumpriu a decisão judicial? Quem descumpriu, os trabalhadores, pelas informações, não foram trabalhar. Foram trabalhadores. Não foram trabalhar. Por que o sindicato tem que ser punido? O trabalhador não foi trabalhar, não quer trabalhar. Porque ele é que é o gestor da greve. Não, mas para aí. Ele é o gestor. Não pode. Não, velho, mas tem a decisão que pede frota mínima, que determina a frota mínima. Mas isso... Para ter frota mínima precisa ter trabalhador, motorista, cobrador dentro do ônibus. Tá, mas se o trabalhador não quer trabalhar, por que a punição é em cima do sindicato? Só deixa eu tentar ajudar, Maurino. E fica ileso o patrão. A prefeitura notificou hoje tanto empresa como sindicato, né? Deixa eu tentar ajudar. Eu acho que nós estamos falando em 2014 já, né? 13 teoricamente está resolvido, né? Porque eu gosto de esperar 24 horas para entender se realmente está. Por isso que eu estou falando teoricamente. Mas vamos lá. 2014. O sindicato, quando ele deflagra uma greve, é muito fácil começar uma greve, difícil acabar ela. Né? Tu que é sindicalista sabe muito melhor do que eu sobre isso.
Mas ele tem que ter uma força de trabalho auxiliar. O patrão não pode demitir durante a greve, mas ele pode contratar para atuar na determinação judicial de 100% das frotas na hora de pico. Então, isso compete ao sindicato organizar isso aí. Sabendo que o seu trabalhador, o seu comandante não vai, e ele não consegue obrigar a pessoa a ir. Eu concordo contigo, Murilo, mas isso é uma previsão técnica do sindicato quando ele flagra uma greve. Ele tem que ter, porque isso é lei, essa lei é desde 89. É uma atribuição dele, né? Ele é obrigado, ele tem que ter essa obrigação. Então, por que recai sobre ele? Não é porque ele é o coitado, nem porque ele é o algoz, não é isso. É porque ele não teve a responsabilidade e a técnica de pegar as pessoas para poder colocar a frota mínima trabalhando. Agora, isso também não acho que só compete ao sindicato trabalhador. Isso é mais um conjunto do sindicato trabalhador e do sindicato patronal. Claro. Mas veja uma situação, por exemplo, eu tenho uma perda salarial, é um conjunto de trabalhadores. Você acha que o trabalhador que tem um trabalhador que, mesmo com perda salarial, vai cumprir? E o outro não vai? Não pode. Esse é o problema. O trabalhador você tem que tratar igual. E aí, eis a razão dos trabalhadores não irem ao trabalho e não cumprir a decisão. Porque a perda salarial que eles acumulam é igual para todos. Não tem um trabalhador que tem menos e o outro mais perda nessa situação. Entendeu? Esse é o caminho que a gente Mas não é questiona. a totalidade, né, Maurino? Você tem trabalhadores que, logicamente, estariam disponíveis para trabalhar, que gostariam de fazer. Mas aí é que entra o sindicato. O sindicato também não deixa, né? Ele faz todo um trabalho no sentido de ter decisões unânimes, né? Que não divida o sindicato, o que todos fazem. E aí começa realmente a dificuldade, porque nós temos visto que muitas pessoas gostariam de estar trabalhando, mas não conseguem chegar até seu local de trabalho, não conseguem pegar os ônibus pela manhã para poderem sair com eles, né? Tudo isso acontece. E isso, de uma certa forma, é supervisionado pelos sindicatos, né, da categoria. Certo. E aí você racha. Sabe onde está o problema, né? por exemplo? Se você decreta uma greve de trabalhador, e esses trabalhadores, 50% ficam trabalhando, a negociação não caminha, não termina. Primeiro que o sindicato às vezes não deixa. Entendeu? É por isso que o sindicato tem que ter força máxima esse é o motivo do pelo qual os trabalhador. trabalhadores realmente não cumpriram a liminar. Esse é o motivo. Esse deve ser o motivo, exatamente. O motivo é esse, que se eles cumprissem a liminar, a negociação não andaria. Não andaria. Então, eles cumpriram intencionalmente. Sim, e aí terminou em 2 dias. Não por baixo Houve rapidez. Não por baixo Houve salário, rapidez. intencionalmente. Claro. Eles queriam continuar. Mas é que assim, ó, e disso aí nós não concebemos cabe o alguma descumprimento. penalidade, né? E disso cabe penalidade. Porque regra sem penalidade, que segundo O problema é que a se penalidade todos- recai né? sobre o Se todos trabalhador. descumprirem a decisão Esse que é o judicial problema. com argumentos, Por que nós que teremos só- a decisão judicial não se só sustenta. Chegamos a lugar nenhum, A né? decisão recai sobre o trabalhador. É isso o que eu questiono. Entendeu? Eu sou um patrão, eu sou um governador, eu não cumpro a lei da database, não acontece nada com ele. Agora, se o trabalhador descumpre qualquer procedimento, cana nele. Não pode. A lei tem que ser rígida para os dois. Não pode ter uma lei para trabalhador e uma lei para patrão. Mas Isso é que mas a quando gente que você Até caso o coloca- Ministério Público denunciar, né? A sociedade cobrar, enfim. Não é isso? Não, mas, enfim, cabe às instituições democráticas, republicanas, fazerem o que tem que fazer. O que nós defendemos é que seja cobrado de ambos os lados, né? Nós, evidentemente, Deveria, não faríamos isso diferente. A lei é igual, né? Mas Cidadão. nós temos verificado que, no geral, os acordos salariais eles acontecem, as negociações acontecem e o empresário tem cumprido isso. Tem cumprido. E você está dizendo que tem muitos casos aí que isso não é feito. Eu não sei se você teria algum exemplo assim que poderia dar aqui da nossa região de alguma coisa que não foi cumprido na database. Eu acabei de citar, por exemplo, né, o governador do Estado. Um governador do Estado que negocia uma lei de database para os trabalhadores do serviço público, sanciona a lei e depois diz que não cumpre na nossa cara. Vai numa mesa de negociação e diz, não vou cumprir a database. E manda o secretário da Fazenda fazer isso.
Eu acho que aí que é o quê? Depois, o Ministério Público, entramos em greve. Ele já descumpriu? Claro, era em dezembro de 2012. E o sindicato não tomou nenhuma providência? Tomamos uma decisão judicial que não deu em nada. Então quem sabe a decisão judicial está certa, só em hipótese, sim. Tomar uma decisão judicial é porque é uma decisão. Não tem outra forma de decidir. A decisão judicial foi o prejuízo da data básica que os trabalhadores não receberam. Bom, o seguinte, e pessoal, a justiça então, alega... O governador, só estou indo no teu caminho. Então o governador, quem sabe, ele está certo, porque ele descumpriu, segundo você, a decisão judicial diz que ele está certo. Tem que discutir aquela decisão judicial. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e em instantes outras manifestações de vocês. Até já.